Começou a gravar, então, bom dia para todos novamente. Vamos iniciar, então, a nossa aula 3. Nessa aula, nós veremos algumas motivações de integral, e daí, no final, eu vou dar uma definição formal para integral. Na verdade, eu fico envergonhado de falar que essa é a definição formal, porque depois se vê uma definição robusta, verdadeira. Essa daqui é digamos, uma definição toy, de brincadeira, certo? Sim, ela não é brincadeira, mas é brincadeira, né? De fato, ela é uma definição, só que é uma definição mais fácil, certo? Aí tem uma definição um pouco mais rigorosa, outras definições que abrangem mais funções, certo? Por exemplo, essa definição não vai dar conta de todas as funções, aí depois a gente precisa de outras definições para dar conta de tudo que há de função. Bom, então vamos começar. A motivação que nós começamos é o problema de área, certo? O problema de calcular área é um problema muito antigo, né? Então, nós temos esse problema antigo, que é o cálculo de área. Aí, para ser mais específico, né, a gente vai calcular a área do quê? Nesse curso, nós vamos calcular a área de... nós vamos responder essa pergunta aqui. Qual a área da região sob, abaixo do gráfico de uma função? As nossas funções, a priori, estarão definidas no intervalo fechado a valores reais. Aqui eu estou colocando fechado, mas as pontas não importam muito, tá? Ele pode ser aberto, semiaberto, pode ser muita coisa. Então, você tem aqui o teu eixo cartesiano, por exemplo. Ah, sim, uma coisa importante. Nesse primeiro momento, nós vamos considerar apenas a reta real positiva, ou seja, os valores maiores do que zero. Aí nós temos aqui, por exemplo, o nosso gráfico. Aqui está o domínio dele começa em A e termina em B. E nós estaremos interessados em calcular a área desta região aqui, certo? Então, o nosso problema é calcular essa área dessa região. Bom, mas se nós vamos calcular essa área, né? Surge uma pergunta primeira, né? Mas o que é área? Alguém sabe me dizer o que é área? Alguém sabe me dizer o que é área? Pode explicar? Seria a superfície preenchida da figura. Uma superfície preenchida. Mas o que é uma superfície? O que é preencher? É uma pergunta difícil, certo? É uma pergunta difícil. Eu faço essa pergunta principalmente para vocês sentirem a dificuldade de responder essa pergunta. Ela é uma pergunta difícil. Então, o que eu vou fazer? Bom, eu vou facilitar essa pergunta. Então, vamos facilitar no seguinte sentido. Área de qual região?
Por quê? Dependendo da região, é mais fácil. Aí o que acontece? Para calcular a área, nós começamos com uma região que é a mais fácil de todas, que é o retângulo. Opa, desenhar aqui um triângulo sem querer, contra a minha vontade. Então, nós iniciamos com a área de retângulo. Qual que é a área do retângulo? Bom, você deve se lembrar, né? Vou desenhar aqui um retângulo, por exemplo, esse aqui, ó. Plaque, 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 plaque. Pronto. Aí você pode dizer o seguinte: o retângulo, né? Você sabe que este lado é igual a este e este lado é igual a este. Então vamos chamar este lado aqui de A e esse, não, para não dar confusão com o intervalo AB. Vou chamar esse aqui de B, de base, e esse aqui de H, de altura. Então, quem vai ser a área do retângulo? A área do retângulo é base vezes altura. Ah, beleza. Agora eu sei calcular a área do retângulo. E daí, o que eu faço? Eu uso a área do retângulo para calcular a área do triângulo. Como que eu uso a área do retângulo para calcular a área do triângulo? Bom, eu vou fazer aqui um triângulo particular, tá? Mas a mesma ideia, a ideia que eu faço aqui pode ser transferida para outros tipos de triângulo, e daí você vai ter um resultado muito parecido. Então, você tem aqui esse triângulo, que nesse caso particular, eu peguei um triângulo que ele é retângulo, ou seja, ele tem um ângulo de 90 graus. Aí eu chamo esse cara aqui de B e esse cara aqui de H. Aí qual que é a ideia? Ora, eu já estabeleci a área do retângulo. Então agora, para calcular a área do triângulo, eu vou usar a área do retângulo. Como que eu faço para usar a área do retângulo? Ora, eu observo o seguinte: se eu subir aqui uma reta, com ângulo de 90 graus perpendicular, né, à reta da base, e eu subir aqui uma reta perpendicular a essa daqui da altura, você vai ter o quê? Você vai ter construído um novo triângulo, certo? Você vai ter construído um novo triângulo. Então, o que acontece? Você vai ter construído um retângulo. Você vai ter construído um retângulo. E daí o que acontece? Esse retângulo que nós construímos desta maneira, você consegue mostrar que ele é congruente ao outro triângulo, certo? Sendo eles congruentes, você usa lá os axiomas da teoria euclidiana, e daí você conclui que a área deles é a mesma, certo? A área dos triângulos é a mesma. E daí você fala, então, o seguinte, que a área do triângulo vai ser a junção dos dois triângulos, dá o retângulo, certo? Então, a área do triângulo será metade da área desse retângulo. Qual que é a área do retângulo? Bom, eu quero calcular a área do triângulo. Mas eu vou calcular, então, primeiro a área do retângulo. Qual que é a área do retângulo? É base vezes altura, igual acima. Base vezes altura. Só que o triângulo, ele é metade do retângulo. Então, é base vezes altura dividido por 2. Certo? Bom, aí o que você faz? Bom, aí você pode agora construir outras figuras. Por exemplo, essa figura aqui, ó. Eu pego essa figura aqui, ó, que é a reunião de alguns triângulos. Por exemplo, ó, o que eu vou fazer para calcular a área dessa figura? Ora, é só eu calcular a área desse triângulo aqui, deste daqui e deste daqui. E soma as três. E se eu pegar, por exemplo, agora, sei lá, eu pego um retângulo aqui,
Aí eu pego outro retângulo aqui. Aí eu pego um triângulo aqui. Como que eu vou fazer para calcular a área desses caras? Ora, vou somando a área de quem eu conheço, tá? E assim por diante. Tudo bem? Desta maneira, nós calculamos a área de figuras. Então, qual é a ideia para a gente calcular a área das figuras? É a gente cair numa figura conhecida. Qual é a figura conhecida que a gente usa, primordial? É o retângulo, certo? Então, para fazer esse problema aqui, de calcular essa área, o que nós vamos fazer é tentar cair na área do retângulo, certo? Então, eu vou colocar aqui só essa observação. Para calcular área, eu vou para o cálculo de áreas, para o cálculo de áreas, podemos, por exemplo, usar a estratégia de decompor a figura em retângulos. Aqui no retângulo está incluso o triângulo, porque como a gente observou, você pode fazer a área do triângulo, você pode transformar o triângulo em 2 retângulos, por exemplo, ou mais, dependendo dos ângulos do triângulo. Mas o que importa é que você consegue obter a área do triângulo a partir de retângulos. Então, você pode fazer isso. Mas isso aqui é desde que possível. Por que eu coloquei esse desde que possível? Porque nem toda figura pode ser decomposta como retângulos. Quando não for possível, o que nós vamos fazer? Quando não é possível, a ideia que a gente pode fazer é aproximar. Eu vou entrar mais em detalhe o que é esse aproximar, tá? Já vou entrar em detalhe. Alguém pediu para entrar na sala, mas não está mais aparecendo aqui. Tudo bem. Muito bem. Então, eu já vou entrar em detalhes sobre isso. E o que é importante é que essa aproximação que eu vou mostrar para a área é o que vai nos dar exatamente a definição de integral. E eu já ressalto uma coisa, essa definição que eu vou dar aqui da área abaixo do gráfico é muito difícil de manipular. E daí por isso que a gente vai ter que precisar de uma outra ferramenta que eu vou apresentar nas próximas aulas, que vai usar a primitiva e que vai nos facilitar o cálculo da área. Mas a gente vai fazendo passo a passo. Bom, então, deixa eu colocar aqui um exemplo para a gente trabalhar com isso, para vocês verem exatamente o que eu vou fazer para calcular a área. Então, qual que é o exemplo? Estime aqui é no sentido de encontrar uma aproximação, certo? A área da região sob o gráfico da função f, que vai do intervalo 0, 1, na reta real, que pega um x e o leva em f de x, que é igual a x ao quadrado. Bom, todo mundo sabe, né, que a área desta brincadeirinha aqui, deixa eu colocar aqui solução. Todo mundo sabe que a área dessa brincadeirinha aqui
do gráfico, desculpa, dessa brincadeirinha aqui é o seguinte. O gráfico é uma parábola. Só estou pegando o intervalo 0, 1, certo? Então vai fazer uma coisa mais ou menos assim. Ó. Tudo bem? Esse aqui é o gráfico da nossa função, certo? Aí, aqui vindo até 1. Vindo até 1. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero pegar uma aproximação para esse gráfico, para essa área aqui, ó. Eu quero uma aproximação para o que está abaixo do gráfico, ou seja, eu quero uma aproximação para a área desta região aqui, certo? Aí, o que eu posso fazer? Poxa, a priori, não tem muita coisa para fazer, né? Eu vou usar, então, a ideia que eu falei de retângulo. O que eu posso fazer? Horas. Deixa eu copiar aqui o gráfico desse cara. Eu vou colocar duas ideias aqui ao mesmo tempo. Eu posso considerar retângulos. Quais retângulos que eu vou considerar? Bom, vou, por exemplo, aqui dividir o intervalo no meio. Então, eu vou pegar aqui um meio. E daí, o que eu vou fazer? Eu vou construir todos os retângulos abaixo do gráfico. Então, os retângulos abaixo seriam esse daqui, ó. Esse retângulo, eu sei construir a área dele. Aí tem esse aqui, que é a própria reta, não tem nada. E eu posso pegar aqui também no meio, igualzinho. E agora eu vou pegar os retângulos por fora. Eu tenho, por exemplo, esse retângulo aqui, certo? E daí você vem para cá. Opa, saiu um pouquinho. E você tem esse retângulo aqui, ó. Certo? Observa que tanto no caso à esquerda quanto no caso à direita, eu tenho perdas, eu tenho um erro. Aonde que ocorre o erro? Por exemplo, no da esquerda, eu não estou considerando essa região, nem essa região. No da direita, eu estou acrescentando essa região e estou acrescentando essa região, certo? Tem perdas. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, a área que eu vou obter na esquerda vai ser menor do que a área real. A área que eu vou obter na direita é maior do que a área real, tá? Mas vamos calcular as duas áreas. Calculando as duas áreas, eu obtenho o seguinte. Então, você pode fazer o seguinte. Podemos dizer que a área procurada, vou dar um nome para ela, a área A procurada, está próxima, vou colocar aqui esse próximo entre aspas, de a área dessa figura à esquerda. Qual que é a área da figura à esquerda? Bom, é a soma da área dos dois retângulos. O primeiro retângulo tem área 0, certo? Então, vai ser 0 mais a área desse outro retângulo. Bom, esse outro retângulo, ele tem uma base. Quanto que é essa base? Bom, a base vale meio, certo? Porque é a distância do ponto meio ao 1. Quanto é a altura? Bom, para calcular a altura, eu tenho que ver que esse cara aqui, ó, quanto que é? É meio ao quadrado. Então, a altura vai ser o quê? Vai ser 1/4. Então, essa área vai ser 1/2 vezes 1/4. Então, a área da figura à esquerda, a parte rosinha, vai ser 1/8, certo? Então, a figura procurada está próxima de 1/8. E agora eu vou colocar a área da direita. Quanto é a área da direita? Mesma coisa. A base aqui é quanto? É meio. Embaixo, vou fazer primeiro esse primeiro retângulo. Esse cara aqui é, de novo, meio ao quadrado. Certo?
Então, a base será meio e a altura será meio ao quadrado. Mas, agora a área do outro retângulo. O outro retângulo, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho o meu eixo, para ficar melhor. O outro retângulo vai bater aqui, ó. 1 ao quadrado. Certo? Então, a área do outro retângulo será o quê? Deixa eu colocar essas coisas aqui em laranja só. A área do outro retângulo será o quê? A área do outro retângulo será a base, que também é meio, vezes a altura. A altura é 1 ao quadrado, que dá 1. Então, quanto que vai ser essa área? A área da direita, que é a soma da área dos dois retângulos, vai ser meio vezes 1/4, que dá 1/8, mais 1 sobre 2. Então, você faz essa continha e vai dar 1 mais 4 sobre 8, que dá 5 sobre 8, certo? Portanto, eu quero estimar o A. O que eu vou saber do A, então? Eu sei que o A ele é maior do que 1/8 e menor do que 5/8. Como eu estou considerando aqui, depois a gente vai fazer um caso geral, né? No caso geral, eu vou colocar menor ou igual, porque em algum momento pode ser que você dê sorte que seja exatamente igual, certo? Então, eu sempre vou estar, para ficar padronizado, sempre colocando menor ou igual. Entenderam até aqui como que eu fiz para aproximar essa área? Alguém não entendeu? Todo mundo entendeu, né? Certo. Mas aí eu faço uma pergunta para vocês. Como melhorar a estimativa? Alguém tem alguma ideia de como que eu posso fazer para melhorar essa estimativa? Me faz lembrar limite. Eu vou botar o limite daqui a pouquinho. Eu divido em mais Eduardo falou. partes. O Eduardo falou uma coisa interessante aqui no chat, que poderia colocar mais retângulos. Boa ideia. Podemos botar mais retângulos. Ou seja, eu vou aumentar a quantidade de retângulos. Para aumentar a quantidade de retângulos, observe o seguinte. A base aqui, nos dois retângulos, era meio. Agora eu vou deixar a base menor, certo? Menor do que meio. Então, uma maneira é como melhorar a estimativa? Tenho duas respostas que elas são equivalentes. Aumentando a quantidade de retângulos, que é a mesma coisa do que diminuir o comprimento da base dos retângulos. Então, eu vou lá e vou... Deixa eu ver se... ainda está aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou, por exemplo, colocar 3 retângulos. Se eu for colocar 3 retângulos, de novo, vou colocar retângulos por cima e por baixo. Então, vamos lá. Se eu vou colocar 3 retângulos, né? O que eu vou fazer? Eu vou dividir um intervalo 0, 1 em 3. Então, eu vou pegar aqui 1/3. Depois, eu vou pegar aqui 2/3. E depois, 3/3, que é a mesma coisa do que 1. E daí, nesse caso, eu tenho esse retângulo aqui. Ficou ruim, né, o desenho, mas tudo bem. Depois, eu tenho esse retângulo aqui. E, por fim, eu tenho esse retângulo aqui. No outro caso, eu vou ter por cima, vamos colocar aqui 1/3, 2/3 e 1. No outro caso, eu tenho esse retângulo aqui. Depois, eu tenho esse retângulo aqui. E eu tenho esse retângulo aqui.
que eu quero que vocês observem? Observem que a sobra, ou o erro que eu vou ter, vai ser menor. Observa aqui, ó, o erro aqui, ó, é menor do que a gente tinha acima. Olha só, compara com o erro que a gente tinha acima, como era muito maior, certo? Então, quer dizer, o caminho então é esse, é diminuir a quantidade de retângulos. Então eu vou lá, diminuir o comprimento da base. Então eu vou lá e faço. Agora, nesse caso, a base, a área é aproximada por, segundo o desenho da esquerda, desculpa, vai ser, a primeira é 0, mais a base, todos eles é 1/3. Então, eu vou só para deixar mais igual eu vou fazer depois, eu vou colocar 1/3 depois, tá? Aqui para a direita. A altura é o quê? A altura é o F do primeiro, é o F do 1/3. O F do 1/3 é 1/3 ao quadrado, desculpa. Mas, agora, a altura desse outro é o F do 2/3. Então, é 2/3 ao quadrado, vezes 1/3. Então, essa primeira área vai ser o quê? Vai ser 1 sobre 27 mais 4 sobre 27, dando, então, 5 sobre 27. E o outro? E o outro vai ser... a altura é 1/3 ao quadrado, primeiro retângulo aqui, né? Ó, a altura é 1/3 ao quadrado, vezes a base, que é 1/3, mais a altura, que é 2/3 ao quadrado, vezes 1/3, mais o último aqui, que dá... a altura é 1 ao quadrado, vezes a base, que é 1/3. Então, você vai ter 1 sobre 27, mais 4 sobre 27, mais 1 sobre 3. Certo. Só para deixar aqui já direto igual ao outro, a gente pode pensar que 1 é a mesma coisa que 3 sobre 3, tá? E daí eu vou ter aqui 9 sobre 27. Então, essa área vai ser o quê? Vai ser 9, 13, 14. Portanto, a área tá o quê? O que eu sei da área? A área vai ser maior do que 5 sobre 27 e menor do que 14 sobre 27. Certo? E daí, então, o que vai acontecendo? Quanto maior for a quantidade de retângulos ou menor for o tamanho da base, essa área inferior, ela vai estar crescendo, se aproximando do A. Essa área superior, ela vai estar diminuindo e se aproximando do A. E daí, agora, nesse ponto, entra o que alguém falou sobre limite. Por que entra o que alguém falou sobre limite? Porque agora o que a gente vai fazer? Olha só, quanto menor for o comprimento da base, melhor é a aproximação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o caso geral e vou chamar vou dar um nome para o comprimento da base. Vou chamar o comprimento da base de ΔX. E daí, nesse caso geral, que eu vou ter várias somas, as somas dependendo do comprimento da base, que todos eles vão ser chamados de ΔX, o que eu vou fazer para definir a área? Eu vou mandar o ΔX para 0. Mandando o ΔX para 0, eu termino. Tá claro até aqui? Todo mundo entendeu? Alguém falou alguma coisa no chat? Deixa eu ver. Não, ninguém falou nada, não. Que estranho. Professor. Oi. É que eu tinha levantado a mão.
sim. Eu tenho uma dúvida. Pode falar, por favor, Larissa. Tipo assim, esse último exemplo dos quadradinhos ali. Aqui. Teria como, por exemplo, pegar o retângulo, fazer ele como triângulo, tipo, calcular a área e dividir por 2, para poder substituir aquele primeiro exemplo, porque aí acho que o erro seria um pouquinho menor. Sim, sim. Você poderia pegar por triângulo e o erro seria um pouquinho menor. Você tem razão. Só que o que acontece é que depois, quando você fizesse esse processo de limite que eu falei, poderia atrapalhar um pouco. Seria um processo um pouco mais trabalhoso. Mas dá na mesma. Dá na mesma, tá? É uma ideia também que pode funcionar. Mas, de novo, né? Só que na área do retângulo é uma área mais elementar, no sentido de ser uma área que vem primeiro. E o erro obtido, quando eu mandar o comprimento para zero, vai dar na mesma. Então, por isso, se convenciona a pegar o retângulo. Mas, de fato, a gente poderia reproduzir essa teoria para triângulo, sim. Sim. Aqui, inclusive, aqui no curso de cálculo, a gente faz tudo com quadrado, com retângulo. Mas há outros cursos, às vezes mais avançados, em algum outro momento, que se usa triângulo, que é o processo que se chama de triangularização. Mas aqui a gente vai optar por retângulo por causa disso que eu falei. A área do retângulo é mais elementar do que do triângulo e no final o objeto final é o mesmo. Ficou claro? Sim, obrigada. Por nada. Então agora o que eu vou fazer? Bom, para obter uma melhor definição daqui da área, eu vou pegar o caso geral, ou seja, eu vou agora considerar o caso que, se tivermos n é um número natural qualquer, retângulos. Então, nesse caso, o comprimento da base será o que eu vou chamar de ΔX. Bom, então vamos lembrar. Deixa eu ver se ainda está salvo aqui. Está aqui ainda. Então, eu estou trabalhando com esse aqui, certo? Eu quero dividir essa região, esse intervalo aqui, ó, que é o intervalo 0, 1, em N intervalos. Dividindo ele em N intervalos, como o comprimento do intervalo todo é 1, se eu dividir em N intervalos de mesmo tamanho, todos esses tamanhos serão quantos? Serão 1 sobre N. Tudo bem? Aí, o que eu vou fazer? Aí eu vou lá, então, venho aqui no nosso desenho, e eu vou dividir aqui em N triângulos, em N retângulos. Eu não vou fazer todos os retângulos para não ficar muito maçante, tá? Vou colocar só um deles aqui. Então, seria esse cara aqui, cujo comprimento é 1 sobre N. Ou seja, esse bichinho aqui, eu vou colocar mais para cá, ele vai ser o meu 1 sobre N, vou chamar ele aqui, por exemplo, de J menos 1, e esse aqui, J. J é um número natural, tá? Por quê? Por quê? O que eu vou fazer? Então, eu vou ter aqui, quais vão ser meus intervalos? Eu vou ter 0 até 1 sobre N, depois eu tenho o próximo intervalo, que é 1 sobre N até 2 sobre N. Estou dividindo o intervalo 0, 1 em vários intervalozinhos. Então, primeiro 0, 1 sobre N, 1 sobre N até 2 sobre N, depois 2 sobre N até 3 sobre N. Então, por isso que eu coloquei aqui J menos 1 sobre N até J sobre N, tá bom? E assim por diante. Até que, então, eu chego no intervalo N menos 1 sobre N até N sobre N, que é 1. Muito bem. Aí eu vou pegar aqui o nosso retângulo.
Eu vou fazer só o caso do retângulo que tem sobra por cima, tá? Poderia fazer a mesma coisa para o retângulo que tem sobra por baixo. Então, eu tenho todos esses retângulos. Aí, eu vou somar a área de cada um desses retângulos. Então, somando a área dos retângulos, os retângulos aqui são os retângulos superiores, digamos. Que é aqueles que têm o erro para fora. Eu vou ter o quê? Nós teremos, eu vou chamar S delta X, que é a área quando o comprimento da base é delta X. Então, vai ser o quê? Bom, é a mesma coisa de sempre. Vou lá no primeiro retângulo, né? O primeiro retângulo, ele está no 1 sobre n. Então, a altura vai ser 1 sobre n ao quadrado, vezes o comprimento da base, que é 1 sobre n, que é o nosso ΔX. Aí eu vou para o próximo. O próximo é 2 sobre n ao quadrado, vezes 1 sobre n. E eu vou repetindo isso, até que eu chego lá no n sobre n, que é a mesma coisa do que 1, ao quadrado, vezes 1 sobre n, certo? Então, o que eu vou ter aqui? Você pode, então, fazer o seguinte. Agora eu quero resolver essa continha. Quero saber quanto que vai dar esse cara. Bom, aí eu posso observar o seguinte. Isso daqui, eu posso reescrever ele como 1 sobre n ao cubo, vezes... Aí eu vou colocar... Bom, vou fazer 1 ao quadrado, mais... Concordam comigo que eu posso escrever isso daqui, ó? 2 ao quadrado, mais 1 sobre n ao cubo, vezes 3 ao quadrado, até 1 sobre n ao cubo, vezes n ao quadrado. Todo mundo concorda que eu posso fazer isso? Então, eu vou poder escrever esse cara aqui como sendo assim, ó, 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais até n ao quadrado. Todo mundo concorda com isso? Posso escrever esse cara desta maneira. Bom, agora, para terminar o exercício, eu preciso descobrir quanto que dá esse bichinho aqui. O livro já coloca direto, mas eu decidi escrever exatamente quem é ele. Então, eu vou congelar aqui para eu descobrir quanto que é esse valor aqui. Então, para descobrir esse valor, eu vou fazer o seguinte. Então, vamos lá. Como calcular 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado até n ao quadrado? Eu quero descobrir isso, certo? Então, eu vou lá e posso fazer, por exemplo, tem várias maneiras de demonstrar isso, eu vou colocar apenas uma delas. Eu posso observar que 1 mais 1 ao cubo é a mesma coisa do que? Vou lá usar a regra do cubo. A regra do cubo perfeito, que vocês devem se lembrar, vai ser o primeiro ao cubo, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro, vezes o segundo ao quadrado, mais o segundo ao cubo. Esse aqui é o cubo, certo? Esse daqui é o 2 ao cubo. Aí eu vou lá e faço 1 mais 2 ao cubo, que é o 3 ao cubo. Esse cara aqui, ele vai ser 1 ao cubo, mais 3 vezes 1 ao quadrado, vezes 2, mais 3 vezes 1 vezes 2 ao quadrado, mais 2 ao cubo. Esse cara aqui é o cubo perfeito desse bicho. Aí eu continuo e vou fazendo de todos. Só vou fazer mais esse. Depois já vou para o caso geral. Vai ser 1 ao cubo mais 3 vezes 1 ao quadrado vezes 3, mais 3 vezes 1 vezes 3 ao quadrado, mais 3 ao cubo. E eu continuo. Até que eu chego, então, no 1 mais n. 1 mais n ao quadrado vai ser igual
a 1 ao cubo. Professor, Tá tudo certo? Pode falar. o senhor vai disponibilizar esse PDF ou arquivo? Vou, deixa eu só salvar para eu não perder que nem eu fiz da outra vez. Ok, Aula 3, né? agradecido. Nada. O senhor está colocando o expoente ao quadrado. Nossa, que caramba. Aquela coisa que a gente fala uma coisa e escreve outra, né? Cubo, cubo, cubo. Certo, então esse aqui vai ficar 3 vezes 1 vezes n ao quadrado mais n ao cubo. De novo, né? Essa conta aqui o livro omitiu, mas eu quis colocar porque eu acho bom. Senão fica igual aquele vídeo antigo do Batman, aquela piada. De onde você tirou esse escudo, Batman? Aí o Batman fala, tirei do... Daí deixa para a imaginação de vocês. Muito bem. Agora, o que eu faço? Eu vou somar todos esses termos. Somando todos esses termos, né, eu vou ter o quê? Bom, eu vou ter, então, 1 mais 1 ao cubo é 2 ao cubo, mais 3 ao cubo, mais até o 1 mais n ao cubo. Somando. Aí no outro, eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui, ó, o 1 ao cubo, mais 3 vezes 1 ao quadrado vezes 1, mais 1 vezes 1 ao quadrado mais 1 ao cubo, mais, agora eu somo o outro, 1 ao cubo mais 3. Esse cara aqui ele é mais simples, eu vou omitir esse 1 ao quadrado, que está aparecendo sempre. Mais 3, aqui faltou um 3. 3 vezes 2 ao quadrado, eu vou omitir esse 1 aqui, já vou colocar aqui 3 só. Vou tirar esse 1 aqui, só para a gente ganhar espaço. Então, 3 vezes 1 ao quadrado, 3 vezes 2 ao quadrado, mais aqui 2 ao cubo. E eu vou continuando isso. Vou fazer só mais um, que nem eu coloquei lá. 1 ao cubo, mais 3 vezes 3, mais 3 vezes 3 ao quadrado, mais 3 ao cubo. E eu continuo isso até que eu chego no último, que dá 1. Esses 1 ao cubo aqui, tudo eu posso deixar só 1, né? Porque 1 ao cubo é 1. 1 mais 3 vezes n, mais 3n ao quadrado, mais n ao cubo. Certo? Aí você vem aqui e observa o seguinte. Olha só que belezinha. Esse 2 ao cubo aqui, ó, com esse cara aqui, morre. Esse morre com esse, certo? Professor, Oi. por que morre? Isso é uma soma. Porque você vai somar dos dois lados por menos 2 ao cubo. É uma igualdade aqui, ó. Não esqueça dessa igualdade. Certo? Ou, se você quiser pensar, você passa esse 2 ao cubo que está na esquerda para a direita. Tudo bem? Ficou claro? Ah, tá. Obrigado. Por nada. E você vai poder ir matando todos eles. Até esse cara aqui. O único que você não vai conseguir matar é esse aqui. Então, no final, o que você vai obter? No final, você vai obter o seguinte. Você vai obter 1 mais n ao cubo. Vai ser igual a... vamos somar todos os uns. Quantos uns eu tenho aqui? Tenho n. Então, vai dar n. Somando todos os uns, eu tenho n. Mais 3 vezes. Agora eu vou somar todo mundo que está somando aqui no 3 nesta parcela aqui. Ó. Vou somar esse. Então vai dar o quê? Vai dar 3 vezes 1 mais 2 mais 3 até n. Pronto. Mais agora a outra parcela. 3 vezes essa parcela aqui agora, ó. Agora eu vou nessa. Esse. Vai dar, então,
1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais até n ao quadrado. Por fim, mas não menos importante, sobra esse 1 aqui que eu não consegui matar com ninguém. Tudo bem? Muito bem. Agora, eu vou lá e vou fazer o seguinte. Esse cara aqui, eu vou escrever ele, então... certo. Não. Agora, eu vou lá e vou colocar o termo que eu quero. Quem que é que eu quero? Eu quero esse termo que eu coloquei aqui de verde de propósito. Por que eu coloquei ele de verde de propósito? Porque agora eu vou, digamos, isolar ele, né? Na nomenclatura que vocês usam no colegial. Eu não gosto muito dessa nomenclatura, mas só para ficar mais fácil, eu vou isolar ele para encontrar o valor dele. Então, eu faço a continha e eu vejo o seguinte, isso aqui vai ser 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais até n ao quadrado. Pensa isso só como um parênteses. Esse parênteses vai ser igual ao quê? Bom, você vai poder passar todo mundo que não é ele para o outro lado. Então, vai ter 1 mais n ao cubo. Vou colocar em azul essa parte. 1 mais n ao cubo, menos n, menos 3 vezes 1 mais 2 mais 3 mais até n, menos 1. Na verdade, quando você passa ele, né? Você passa ele aqui, é 3, né? Certo? Você tem 3 vezes isso. Aí você multiplica dos dois lados por 1/3, e multiplicando dos dois lados por 1/3, você tem aqui um 3, tem um 3 aqui, tem um 3 aqui, tem um 3 aqui. Tá bom? Então, você obtém isso daqui. Muito bem. Muito bem. Deixa eu fazer assim, ó, para ficar mais fácil. Vou fazer assim, para ficar mais fácil. Esse cara aqui, vezes 1/3. Muito bem. Certo até aqui, tá tudo certo até aqui. Muito bem. Agora, eu observo o seguinte. 1 mais n ao cubo. Menos n. Menos 3. 1 mais 2 mais 3 até n, o que é isso? 1, 2, 3 até n é uma PA com razão 1. A soma dessa PA, então, vai ser o quê? A soma dessa PA vai ser o primeiro termo mais o último, né? Vezes a quantidade de termos, dividido por 2. Essa daqui é a soma da PA. Certo? Menos 1. Pumba. Aí você vai lá e faz essa continha. Eu vou deixar isso daqui de tarefa para vocês, porque eu já estou muito mais tempo gastando aqui do que eu gostaria. Aí você faz essa continha e você chega em n mais 1, 2n mais 1 sobre 6. Não tem segredo nessa conta, tá? É só fazer a conta. Eu posso até depois mandar as minhas anotações para vocês. Bom, agora que eu fiz essa conta, eu volto, vamos voltar no S delta X. Então, vamos lá, vamos voltar. Deixa eu copiar o que eu tinha lá do S delta X. Eu tinha 1 sobre n ao cubo vezes essa bexiga aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó. S delta X é igual a 1 sobre n. 1 sobre n ao cubo vezes a bexiga. 1 sobre n ao cubo vezes 1 ao quadrado, né? Tudo quadrado. 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, até n ao quadrado. Mas essa coisinha aqui, eu já vi quanto que ela é ali acima. N. Opa. É o que, ó? Ela é n vezes n mais 1 vezes 2n mais 1. Tudo isso dividido por 6. Tudo bem?
Tá certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho aí N. Eu vou transformar todos esses N's em ΔX. Como que eu vou fazer para transformar esses N em ΔX? Eu vou fazer o seguinte. N ao cubo. O que era ΔX? Lembra? O ΔX é 1 sobre N. Então, vou fazer aparecer 1 sobre N aí. E vou sumir com N. Só vai ter ΔX, não vai ter N. O que eu vou fazer? Vou deixar aqui o N vezes... Não. Eu vou fazer... Pensei aqui numa coisa que eu vou fazer. Eu vou fazer o seguinte. 1 sobre N ao cubo é a mesma coisa que 1 sobre N vezes 1 sobre N vezes 1 sobre N. Tudo bem? Aí, tudo isso aqui eu estou multiplicando com N, N mais 1 e 2N mais 1 sobre 6. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar aqui as comutativas, as propriedades que eu conheço de multiplicação, e vou deixar aqui 1 sobre N vezes N, vezes 1 sobre N vezes o N mais 1, vezes o 1 sobre N, vezes o 2N mais 1. Tudo isso aqui dividido por 6. Aí, agora, o que eu observo? Tenho essa primeira parcela, essa segunda parcela e essa terceira parcela. Na primeira parcela, eu tenho 1 sobre N vezes N, que dá 1. Oi? Pode repetir essa parte aí? Sim. Qual parte? Que eu... Esse todo aí, dessa parte do 1 sobre N vezes 1 sobre Certo. N. Ó, 1 sobre N ao cubo é a mesma coisa que 1 sobre N vezes 1 sobre N vezes 1 sobre N. Aí o que eu fiz usei propriedade de multiplicação de fração, e esse número vezes essa fração vai ser, então, o número vezes o numerador dividido pelo denominador vezes 1, que dá o próprio denominador. Então, eu tenho essa parcela aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou comutar, e daí eu vou juntar esse cara aqui com esse aqui. Usando propriedade de comutação de multiplicação. Esse cara aqui, eu junto com essa parcela aqui. E esse cara aqui, eu junto ele com esta parcela aqui. É isso que eu fiz. Ficou claro? Então, esses 3 termos aqui é exatamente isso. Obrigada. Por nada. Agora eu vou ter, então, aqui o 1 sobre N vezes N dá 1. Depois, agora eu uso a distributiva. Usando a distributiva, eu vou ter 1 mais 1 sobre N vezes distributiva no outro. 2 sobre N vezes 1 sobre N dá 2, mais 1 sobre N. Tudo isso aqui dividido por 6. Agora eu vou usar o que eu falei. O ΔX é 1 sobre N. Então, eu vou ficar aqui com o quê? Eu vou ficar com 1 mais ΔX. Vou ficar com isso. Agora, vamos lembrar qual que era a nossa ideia? Qual que era a nossa ideia? Transformar toda essa área numa expressão que dependesse de ΔX, que é o comprimento da base dos retângulos, e depois mandar esse comprimento da base para 0. Então, para terminar, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu ΔX para 0. Então, o que eu vou fazer? Eu vou definir a minha área como sendo o limite de ΔX indo a 0 desse S ΔX. Ou seja, vai ser o limite de ΔX indo a 0 de 1 mais ΔX vezes 2 mais ΔX dividido por 6. E tudo isso dá o quê? Esse limite aqui, vocês já sabem. Brincadeira de criança. 1 vezes 2 dividido por 6, que dá 2 terços, que é igual a 1 terço.
E terminou. Conseguimos encontrar a área. Professor, Diga. 2/3 igual a 1/3. Uh. 2/6. Só que É conteúdos de igual cálculo a 1 o 1/3. senhor sugere revisar para fluir bem na matéria? Limite e derivada. Pelo menos as definições e propriedades. Ok. Muito bem. Então, essa aqui é a área. Aí eu pergunto para vocês, difícil ou fácil? Se não precisar fazer essa formulação toda, é até fácil, né? Só botar a Qual a resposta. formulação? Só o negócio todo aí, essa soma, não sei o que, não sei o que. Então, mas Pelo que eu vi, tem como simplificar isso aí, né? a definição da área é essa, é por soma. Aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse processo aqui parece difícil. Só que essa daqui é uma das poucas funções que a gente consegue fazer as contas direitinho. E a gente consegue fazer as contas direitinho, principalmente porque a gente tem essa formulazinha que eu calculei aqui, do 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais até n ao quadrado. É muito difícil eu conseguir calcular isso, tá? Existem somas desse tipo, gerais, que é um caos para a gente calcular. Mas esse aqui a gente consegue. Por que eu estou chamando a atenção disso? É porque eu quero ressaltar, eu quero mostrar para vocês a importância do que a gente vai fazer depois, que é o teorema fundamental do cálculo, que a gente vai conseguir fazer esse exercício em uma linha. Mas para chegar lá, você precisa entender isso. E para entender que aquilo é importante, você precisa ver que isso é difícil. Tá bom? Joia. Eu vou agora escrever como ficaria o caso geral. Eu vou só escrever, então, eu não vou fazer as contas, tá? Mesmo porque eu vou fazer um caso geral, então não vai ter uma formulação, tá? Para uma soma, no caso geral, mas vamos lá escrever o caso geral. Caso geral. O que é o caso geral, né? Eu vou considerar uma função definida no intervalo AB, indo em reais, uma função. E o que eu quero? Eu quero calcular, quero responder a pergunta, como calcular ou definir a área, que eu vou chamar de A, sob o gráfico de F. Ou seja, você tem aqui, vou colocar aqui o teu eixo, você tem aqui o teu gráfico, você tem aqui ele indo de A até B, e você quer o quê? Você quer essa região aqui. Como calcular essa área? Bom, para calcular essa área, a gente vai fazer alguns passos. Primeiro passo, eu vou dividir aqui entre aspas, que nem a gente fez lá no intervalo 0,1, agora eu vou dividir o intervalo AB. Dividindo o intervalo AB em N pedaços de mesmo comprimento. Ou seja, eu vou definir qual que é o comprimento de cada um dos intervalos. É o que eu chamo de ΔX. Se eu vou definir em N intervalos de mesmo comprimento, então cada um deles vai ter tamanho 1 sobre N vezes B menos A, certo? Porque o comprimento do intervalo todo é B menos A, então cada um dos pequenininhos vão ser B menos A sobre N. Então, só deixa eu colocar aqui um desenho disso, né? Você tem aqui o intervalo AB,
E daí você vai estar dividindo ele em N intervalos de mesmo comprimento. Quem que vai ser o primeiro intervalo? O primeiro intervalo é essa bexiguinha aqui. Então, eu vou colocar aqui a ponta do primeiro e do segundo. Eu vou começar, então, no que eu vou chamar de x0, que é o próprio A. Quem que é o próximo? É o que eu vou chamar de x1. Quem é x1? X1 vai ser o x0, que é o A, mais o ΔX. Aí, eu vou agora para o próximo. Quem é esse próximo aqui? É o que eu chamo de x2. Quem é x2? É x1 mais ΔX. E eu continuo isso. Até que eu chego no xn, que é o xn menos 1 mais ΔX. E isso é exatamente o B. Certo? Muito bem. Então, quem vão ser os nossos intervalos, os nossos pedaços, né, de intervalos? Os pedaços são o intervalo x0 até x1, x1 até x2 e assim por diante. Até que eu chego no xn menos 1 até xn. Tá bom? Muito bem. Esses são os intervalos. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou construir os... Segundo, construir os N retângulos. Você pode subir um pouquinho para continuar visualizando? Só um Sim. pouco. Aqui, só para ficar melhor, né? Aqui não é R, deveria ser, que nem eu fiz antes, de 0 até mais infinito. Muito bem. Eu vou pegar, então, essa região, esse gráfico aqui. Eu vou desenhar agora, para desenhar, eu vou fazer agora os retângulos. Eita, o que eu fiz? Eu desfiz alguma coisa, deixa eu refazer. Então, vamos lá, vou pegar aqui os meus N retângulos. Então, vou colocar aqui, esse aqui é o gráfico, né? Eu vou construir os retângulos. Eu vou tirar, então, essa parte aqui rosa, para não deixar carregado. Desenho. Tirando aqui a parte rosa. Aí eu vou pegar, então, o meu intervalozinho. Então, por exemplo, se eu pego esse aqui, que nem eu fiz antes, esse termo aqui vai ser o meu B menos A sobre N vezes J menos 1. E esse termo aqui vai ser o meu B menos A sobre N vezes J. Tá? Então, eu tenho aqui que esse comprimento é 1 sobre N, e eu vou pegar aqui o meu retângulo. Só que daí tem uma coisa, qual vai ser a altura do retângulo? Lembra que lá a gente pegava o retângulo por fora e o retângulo por cima. O que quer dizer o retângulo por fora e o retângulo por cima? O retângulo por fora é aquele que o f dele é o máximo nesse intervalo. E o por dentro é que o f é o mínimo. Tem motivo para pegar o máximo ou o mínimo? Não, não tem nada. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar qualquer valor aqui entre. E daí você vai colocar a altura como sendo esse valor, tá? Então, vou escrever isso daqui. O que eu vou fazer? No pedaço, eu estou sendo aqui bem informal para tentar ser mais acessível, tá? Mas se tiver informal demais, vocês podem me falar que eu posso ficar mais formal. Bom, aqui eu escrevi dessa maneira, mas você poderia colocar esse cara aqui simplesmente, né? Usando a anotação que a gente fez antes. Esse aqui é o xj menos 1, esse aqui é o xj. Então, no pedaço xj menos 1 a xj, o que eu vou fazer? Eu vou considerar, ou escolher, um xj estrela, que é o que vai me mandar a altura. Que vai ser um elemento qualquer dentro desse intervalo.
certo? E vou considerar, então, o retângulo, que é o que está escrito ali, que é o que está desenhado. Aquilo ali é só um desenho do quê? É um desenho do produto cartesiano do intervalo xj menos 1 até xj, cartesiano, 0 até f xj estrela. E daí, quem vai ser a área desse retângulo? Note que a área de RJ é a área da base, desculpa, é a altura. Quem que é a altura? É o próprio f de xj estrela. Vou colocar ele para baixo. Vezes a área da base. Quanto que é a área da base? É o ΔX, porque toda a base aqui dos retângulos é ΔX. Agora, por fim, o que eu vou fazer? Eu vou somar a área dos retângulos RJ. Somando a área de todos esses RJs, eu vou ter a área do retângulo todo. Desculpa, a área procurada, a aproximação da área procurada, né? Que vai ser a soma J indo de 1 até N do F de XJ vezes ΔX. Tá bom? Isso aqui é só uma anotação para dizer que eu estou somando. Quando tem 1, mais quando tem 2, mais quando tem 3, até quando J é igual a N, tá bom? Ou seja, isso aqui é uma aqui estrela. Isso aqui é uma anotação para F de x1 estrela vezes ΔX mais F de x2 estrela vezes ΔX mais até F de xn estrela até ΔX. Tá bom? Muito bem. Agora, por fim, eu quero calcular a área. Então, por fim, o que eu vou ter? A área é o limite de ΔX indo a zero, desse S de ΔX. Tem uma observação aqui, que é o seguinte. Observa que para cada intervalo, eu escolhi um XJ estrela. Eu vou daqui a pouco, talvez no final dessa aula, ou talvez na próxima aula, mostrar um caso de funções em que não importa a escolha do meu FXJ estrela que eu pego, que é quando eu pego funções contínuas. Mas, em geral, tem funções em que eu escolher, essa escolha vai influenciar. Então, para não trabalhar com esse caso em que a escolha influencie, eu vou colocar aqui, ó. Essa área vai estar bem definida apenas no caso, desde que a escolha XJ estrela, né, daquele J estrela que você pega, variando de 1 até N, desde que, vou escrever diferente aqui. Opa, bichinho. Salva aqui. Desde que A não dependa da escolha. Então, na verdade, é mais difícil ainda do que tinha feito antes. Por que é mais difícil ainda? Porque lá acima eu só tinha pego uma escolha dos XJs, que era o XJ, de modo que o F de XJ estrela é o valor máximo dentro do intervalo. Mas, na verdade verdadeira, quando você vai calcular a área, você tem que fazer qualquer escolha. Isso é para deixar difícil, e é difícil mesmo. Só que, de novo, a gente vai fazer um teorema que vai deixar fácil, que é o fundamental do cálculo.
E por que eu ressalto isso? Para mostrar para vocês como que aquele teorema é importante. Não é que eu estou dificultando agora para depois vocês usarem um outro negócio e falar, deixou difícil agora para depois deixar fácil. Não. É que a ciência é assim. Você tem uma coisa difícil, aí você trabalha e constrói uma ferramenta de modo que seja fácil. É igual a história da alavanca, né? Se você vai lá só com o teu braço erguer a pedra, você não consegue. Aí você pega a alavanca, tá bom? Muito bem. Muito bem. Só para lembrar, né? O que é isso daqui, né? Uma definição para isso, né? Definição do limite. Então, eu vou só para lembrar que isto isso quer dizer que para todo epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que eu vou ter que, se o meu delta x menos zero é menor do que delta, aqui o meu delta x menos zero, então eu posso considerar só o módulo de delta x. Mas o meu delta x é sempre positivo, então eu posso considerar só assim, tá? Tal que se isso daqui acontece, então o módulo do S do delta x menos A é menor do que epsilon, tá? Muito bem. Muito bem. Então, essa é a definição da área. Eu vou colocar agora um exemplo para vocês fazerem, e enquanto vocês fazem, eu vou fazer a chamada. A dica para esse exemplo é, se lembre da fórmula da soma da PG. No outro foi importante a PA, né? Aqui nesse vai ser a PG. Então, só para desenhar aqui, né? O gráfico dessa coisa é isso aqui. E aí eu tô... É diferente do livro de propósito, tá? Para quem está olhando lá no livro, é diferente de propósito. Foi, de fato, para facilitar um pouco que eu deixei diferente. Para achar essa área aqui. Muito bem. Então, vamos lá. Podem calcular isso aqui enquanto eu faço a chamada. Então, de novo, né? O que você vai fazer? É igual aqui no roteiro. Você vai lá, igual a gente fez no exemplo, e eu coloquei aqui no roteiro. Primeiro, você divide o intervalo AB, nesse caso é o intervalo 0,2, em N intervalos. Então, você considera N, e daí vai chamar delta x de 2 sobre N, x0 blá, 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 x1 blá, 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 pega os pedaços. Aí, só aqui uma observação. Aqui a gente vai fazer uma escolha de delta de x estrela. Eu vou fazer uma recomendação para vocês, só para todo mundo escolher o mesmo, para dar o mesmo resultado. Vamos escolher o meu XJ estrela como sendo o extremo à direita, tá bom? Então, vai ser o XJ. O XJ igual ao XJ estrela, tá? Então, só para ficar tudo igual, eu vou sugerir que vocês escolham o XJ estrela igual ao XJ, tá? E daí depois você faz a soma, aí vai cair nessa soma geral, e daí caindo nessa soma geral, você tem que achar uma fórmula, né, que eu falei que vai ser a soma da PG, de modo que você reescreve essa soma geral. Aí, reescrevendo essa soma geral, vai cair numa coisa que depende de N, aí você vai usar a definição do delta x, e que nem no outro, você vai escrever Sx é igual a uma função que depende de delta x, igual eu fiz nesse exemplo aqui, tá bom? Esse é o roteiro do exercício. E daí vocês terminam ele.
Deixa eu pegar aqui a presença, então. Hoje é dia 26 de outubro. Eu vou começar aqui com a turma da ambiental. O Arthur de Moraes está? Não? Faltou. O Caio Ramon? Não? Podem abrir o microfone e falar, tá? Alguém falou alguma coisa? Edeilson? Não? Presente, professor. Ok. A Laís Batista? Presente. Joia. A Larissa Carini? Presente. Beleza. A Leonardo Rezende? O Márcio Igor? Presente, professor. O Pedro Lucas Bernardo? Presente. A Simone Maria? Presente. Alguém falou alguma coisa no chat? O Caio Caio. Tenório está presente. Obrigado. Então vamos lá. Presente pro Caio. Certo, tá salvo esse. Agora vamos pro outro curso. Foi ambiental. Agora é o petróleo. Awane Ellen. Presente, professor. Obrigado. David Pierre. Presente, professor. Obrigado. Eduardo Matheus. Presente. Ok. Jaires Oliveira da Silva. Presente. Ótimo. Júlio César. Presente. Obrigado. Então tá todo mundo aqui. Muito bem. Vamos pro próximo. São 4 turmas junto. 4 turmas picadinha. Agora é a química. A Bruna Letícia. Presente, professor. Ok. A Kleine Farias. Faltou? Não sei, desculpa se for o. Faltou? Diogo Guilherme. Presente, professor. Ok. Josefane. Caroline. Com K. Faltou? Não, eu pulei. Eu pulei o Diogo. Não. É isso, eu pulei o Diogo Guilherme. Diogo Guilherme está? Pulou não, professor, já respondi. Presente. Tá. A Josefane falou que não tá, né? Joia. Laura Costa. Faltou? Presente, professor. Ótimo. Leonardo André. Faltou. Luiz Guilherme. Presente, professor. Ok. A Nayara Feitosa. Faltou. Cíntia da Silva. Presente. Ok. Muito bem. Vamos para o último.
Agora é a física. Lógico, os remanescentes vão estar num desses aqui. É só se prestem atenção com isso. Certo. Alex Rodrigues, está aí? Aqui. José Alves. Faltou? Presente. Ok. José Francisco. Presente. Luciano. Faltou. A Maria Fernanda. Luciano está presente. Obrigado. Se alguém falar no chat, pode me avisar aqui, tá? A Maria Fernanda está? Presente. Joia. Matheus da Silva. Faltou. E o Ramsés? Faltou. Estou presente. Tá aqui. Okay. Okay. É complicado mexer no PC aqui. Certo. Muito bem. Muito bem. E aí, conseguiram fazer o exercício? O exemplo? Ô, professor, travei aqui, professor. Consegui nem lugar. Não entendi. Tá, vamos fazer junto então. Então vamos lá, solução. Eu vou começar dividindo o intervalo. Vou fazer o roteiro primeiro. Divido. Ou melhor, vamos escrever direitinho. Dividindo o 0,2 em N pedaços. Esse é o primeiro trecho a ser traçado. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou definir ΔX como sendo N pedaços. Qual que é o tamanho do intervalo? É 2. Então, cada pedaço vai ter comprimento 2 sobre N. Aí eu vou partir da onde? Eu vou partir do 0, né? Que é o extremo à esquerda. Então, vai ser 0. Depois, quem é o próximo? É o meu... Desculpa. O que eu vou chamar de X1. Quem é o X1? Vai ser o X0 mais ΔX. E assim por diante. Até que eu chego no meu... vou colocar aqui o caso geral, o XJ. Quem é o XJ? O XJ vai ser... como eu comecei no 0, né? Vai ser simplesmente J vezes o ΔX. Quem que é o ΔX? É 1 sobre N. Então, vai ser 2 sobre N. Então, vai ser J vezes 2 sobre N, ou seja, 2J sobre N. Até que eu chego no último. O último é 2N sobre N. N sobre N dá 1, então esse último dá 2, que é exatamente o que eu quero. Eu quero parar no extremo à direita do meu intervalo. Então, quem são os pedaços? Os pedaços são o intervalo 0 até 2 sobre N. Depois... Ô, professor. Oi, pode falar. Eu não entendi não nesse valor de XJ aí. Certo, vamos fazer assim. Quem que vai ser o X1? Vou colocar aqui assim. O X1 vai ser o X0, que é 0, mais 2 sobre N. Ou seja, vai ser 2 sobre N. Agora, vamos para o X2. O X2 vai ser o quê? Vai ser 2 sobre N, que é o X1, mais 2 sobre N. Ou seja, vai ser 2 sobre N vezes 2, certo? Então, você continua. Quem que vai ser o terceiro? Vai ser 2 sobre N vezes 3. O quarto, 2 sobre N vezes 4. Porque é o seguinte, você tem aqui o seu intervalo 0 até 2, e você está fazendo o quê? Você está colocando pedacinhos aqui de tamanho 2 sobre N, certo? Então, no primeiro extremo aqui, você está exatamente no 2 sobre N. No próximo, é 2 sobre N mais 2 sobre N, ou seja, 2 sobre N vezes 2.
No próximo, 2 sobre n vezes 3. 2 sobre n vezes 4. Então, no j, vai ser o quê? Vai ser 2 sobre n vezes j. Que é a mesma coisa do que 2j sobre n. Ah, Ficou entendi, claro? professor. Entendi, obrigado. Por nada. Podem perguntar, viu? Então, vai ser 2 vezes 2 sobre n, até que eu chego, então, no 2 sobre n menos 1 a 2. Esse aqui é o último. Muito bem. É porque, além de somar, tem que multiplicar? Não, é porque a multiplicação vai surgir por causa do seguinte, você tem aqui, ó, 1 sobre n, mais 1 sobre n, mais 1 sobre n. Então, você tem 2 sobre n, desculpa. 2 sobre n, mais 2 sobre n, mais 2 sobre n. Então, você está somando 3 vezes. Somando 3 vezes a mesma coisa, é 3 vezes essa coisa. Então, você tem aqui j, você vai somar j vezes o mesmo valor. Ou seja, você vai estar fazendo aqui, 2 sobre n, mais 2 sobre n, mais 2 sobre n. Quantas cópias? J cópias. Isso daqui é a mesma coisa do que 2 sobre n vezes j. Ficou claro? Por isso que apareceu a multiplicação. Sim, sim. A multiplicação não surgiu por causa da soma. Muito bem. Podem perguntar, viu? Joia. Então, esses aqui são os meus intervalos. Agora, o que eu vou fazer? Para cada segundo, para cada j sendo um valor entre 1 até n, eu vou escolher um xj estrela dentro do intervalo xj menos 1 até xj. Como eu falei para vocês, né? Vamos escolher não sabe escrever. O meu xj estrela como sendo o extrema direita, ou seja, vai ser exatamente o xj, certo? Esse vai ser o meu xj estrela. Isso, o xj. E daí eu lembro, quem é o xj? O xj é 2j sobre n. Tá? Muito bem. Agora, por último, daí então, cada retângulo terá base, terá área. Vai ser quanto? Vai ser o f de xj estrela vezes o ΔX. Quem que é o f de xj estrela? Quem que é a minha função? É o exponencial. Então, vai ser e elevado a 2j sobre n vezes o ΔX. Quem é o ΔX? É 2 sobre n. Tá bom? Agora, terceiro, eu vou somar as áreas. Então, eu vou somar a área, vou ter o quê? Vou ter A do ΔX, né? S, né? A gente tinha chamado acima, então vou chamar de S também aqui. S do ΔX, que vai ser o quê? Vai ser a soma de J de 1 até N, de E do... Vamos escrever direitinho, vamos escrever bonitinho. Do F de XJ estrela vezes ΔX. Ou seja, esse cara vai ser a soma de J de 1 até N. Quem é o F do XJ estrela? A gente já viu acima. Vai ser o E elevado a 2J sobre N vezes ΔX. Certo? Aí aqui você... O ΔX eu também já dei um valor para ele. Eu sei que ele é 2 sobre N. Aí aqui, o que eu vou fazer? Bom, eu tenho 2 sobre n, é um fator comum. Então, eu vou isolar isso. Permanece aqui a soma. Eu vou reescrever essa soma, então eu vou deixar para escrever aqui depois.
2 sobre n. Por que eu vou escrever depois? Eu observo que esse cara é exatamente o quê? É e elevado a 2 sobre n elevado a j. Então, observe que o que é que eu estou somando? Eu estou somando e elevado a 2 sobre n, depois e elevado a 2 sobre n vezes 2. Mas 2 elevado a 2 sobre n vezes 2, né? É a mesma coisa desse cara vezes e elevado a 2 sobre n. Quem é o próximo? É esse cara aqui, ó, 2 sobre n ao quadrado, né? Vezes e elevado a 2 sobre n. Então, o que é isso? Isso é uma PG. Uma PG com razão e elevado a 2 sobre n. Aí você usa a fórmula da soma da PG e essa soma vai poder ser escrita da seguinte maneira. Vai ser escrita como e elevado a 2 sobre n, e elevado a 2 menos 1, dividido por e elevado a 2 sobre... Só olhar lá a fórmula da PG que você vê exatamente isso. Vezes o 2 sobre n. Agora, eu volto naquela ideia que a gente... Só escrever aqui, né? A soma da PG. Soma da PG. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou voltar naquela ideia de antes, que é reescrever tudo em ΔX. Então, eu não quero mais 2 sobre n, eu quero ΔX. Quem é ΔX? ΔX é 2 sobre n. Então, no lugar onde tem 2 sobre n, eu vou colocar ΔX. Então, esse bicho vai ser escrito da seguinte maneira. Vou colocar aqui abaixo só para ter mais espaço. Vai ser e elevado a ΔX vezes e elevado a 2 menos 1, dividido por e elevado a ΔX menos 1, vezes 2 sobre n. Ou, 2 sobre n é ΔX. Agora vamos terminar. Para calcular a área, o que eu vou fazer? Portanto, esse aqui é o último passo, tá? É o passo 4º. Portanto, a área vai ser o limite do ΔX indo a 0, do e elevado a ΔX, só para ficar mais fácil, né? Eu vou usar aqui a fórmula da multiplicação, né? De fração, isso aqui vai ser vezes ΔX, tudo isso dividido por e elevado a ΔX menos 1, vezes essa constante aqui, e ao quadrado menos 1. Agora falta eu calcular esse limite. O que eu posso fazer para calcular esse limite? Eu posso observar o seguinte. Quando eu mando o ΔX para 0, esse cara aqui vai para e elevado a 0. E elevado a 0 vai 1. Esse cara aqui vai para 0. Então, tudo em cima está indo para onde? Em cima está indo para 0, porque é 1 vezes 0. Embaixo está indo para onde? Esse termo aqui vai para 1 também. Então, vai ser 1 menos 1. 1 menos 1 está indo tudo para onde? Está indo para 0. Portanto, eu posso usar o quê? Divisão de 0 por 0, né? Eu uso o LUPTAL. Por LUPTAL, esse cara vai para onde? Bom, coloca a derivada do de cima. A derivada do exponencial é o próprio exponencial, vezes o ΔX, mais copio o primeiro, vezes a derivada do ΔX, que vai dar 1. Eu estou olhando o ΔX como uma função, certo? É uma função em ΔX. É como se você reescrevesse ΔX por t. Se ficar mais fácil, você pode mudar. No lugar de ΔX, escreve t. Aí embaixo vai ser a derivada do exponencial é o próprio exponencial. E a derivada do 1 é 0. Vezes o e elevado ao 2 menos 1. Aí, agora está pronto para terminar. Eu só vou fazer o seguinte. Eu vou colocar em evidência o e elevado a x. E elevado a ΔX aqui. Aí eu vou ter ΔX mais 1. Vezes o e elevado ao quadrado menos 1. Tudo isso dividido por e elevado a ΔX. Aí observa que você tem e elevado a ΔX em cima e embaixo. Simplificando isso, você vai obter o quê? Você vai obter limite
de ΔX indo a zero, de ΔX mais 1, vezes e elevado ao quadrado menos 1. Quanto que dá isso? Isso aqui vai dar... essa bexiga aqui vai para zero. Então, isso daqui vai dar e ao quadrado menos 1. E acabou. Tá bom? Eu vou deixar de exercício para vocês. Exercício. Repita o exercício para... Lembra que eu peguei o meu XJ estrela como sendo o XJ. Agora eu quero que vocês façam para XJ menos 1. Vai dar um pouquinho mais de conta, mas eu quero que vocês observem que pegando esse, vai dar o mesmo valor. Na verdade, se eu repetir o exercício para XJ estrela, sendo qualquer valor dentro de XJ menos 1 até XJ, sempre vai dar o mesmo valor. Por que eu sei que vai dar o mesmo valor? Porque eu fiz todas as contas com todas as opções e eu sou o cara que faz um monte de conta rápida? Não. Eu sei isso porque eu já estou lembrando de um resultado, que nem eu falei que a gente vai ver mais para frente, que é que se a função é contínua, essa escolha de XJ não importa. Eu posso pegar qualquer coisa, tá bom? Mas isso eu vou estabelecer direitinho mais para frente, e eu quero que vocês façam esse exercício, porque isso já vai contar como exemplo do resultado que eu vou fazer mais na aula que vem. Tudo bem? Bom, eu tinha mais coisa para falar para vocês, mas eu acho que eu vou deixar de falar, não vou falar. Eu vou pedir para vocês também, por causa do tempo, vou acabar não fazendo, vou pedir para vocês olharem no livro uma outra motivação que ele dá para a integral. Que é o problema da distância, que ele chama. Professor, eu vou começar outra aula agora, eu vou ter que me retirar, tudo bem? Tudo bem. Eu já estou terminando. Ok. Certo? Então, você olha lá o problema da distância. Então, era isso. Essa é a aula de hoje. Alguém tem alguma dúvida ou algum comentário? Professor, no exercício é asterístico, é? X asterisco sim. J? XJ asterisco. Ok. Muito bem, então, pessoal. Então, quando tiver tudo pronto, aqui o vídeo e as notas eu coloco lá no ar, tá? Obrigado, e eu vou encerrar aqui a gravação. Tchau, pessoal. Até 15.